Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, pessoal do podcast Meu Boa Tarde, e hoje é um Carla Responde. Vamos lá. Um rapaz me mandou uma mensagem dizendo que ele é um reclamador, que ele já se conscientizou que ele é um reclamador e ele quer acabar com essa história na vida dele, mas ele não faz ideia de como se acaba com isso. Então vamos dar uma ajudinha para ele? Se você também é um reclamador, fica aqui nesse vídeo porque você vai ver, e nesse podcast, né, você vai perceber o quanto que a sua comunicação com a sua esposa, com seu esposo, fica difícil por causa dessa história, dessa reclamação, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o nosso clichêzinho mesmo. O que é reclamar? É clamar duas vezes, tá? O que esse clichêzinho quer dizer? Que você reclama você clama a primeira vez e quem clama não age. Quem clama só tá choramingando, tá? Você está mostrando uma fragilidade e tá tudo bem mostrar fragilidade. Só que mostrar fragilidade choramingando não traz o pedido, que é o principal dessa história, que é o pedido de ajuda. Tá? Você só tá jogando aí pro nada, porque a pessoa que tá perto de você, se ela for uma pessoa positiva, ela não pega isso pra ela. Ela vai deixar essa bola cair. Você vai jogar a bola e ninguém vai pegar. Vai todo mundo falar, opa, eu não quero, tá? Então você vai ficar sozinho, solitário, cada vez mais solitário, né? Você percebendo esse problema de comunicação, você percebe que ninguém te ajuda. As pessoas tentam te acalmar, é diferente. As pessoas têm um olhar de pena para você. E aí, entre acalmar uma pessoa e ajudar a pessoa, todo mundo prefere primeiro acalmar, porque é um estado de necessidade. Tá aqui, é o nosso límbico. A gente não sabe ver gente chorando, dando escândalo, esperneando, sem primeiro fazer com que a pessoa se acalme, porque é um estado de necessidade, né? Lá nas cavernas, uma pessoa que chorava, esperneava, se debatia, o que podia estar acontecendo com ela era dor, ela podia estar morrendo, né? Porque na época das cavernas, o que era o nosso cérebro? Era tipo, se eu estou sentindo dor, significa que eu estou em um pezinho aí na morte, né? Porque era perigoso viver naquela época. Então o nosso cérebro, ele guardou isso, tá tudo aqui no nosso límbico guardadinho. Então quando você começa nesse seu choramingo, o que você está acionando na cabeça do seu ouvinte, da pessoa que você quer se comunicar, na verdade eu estou com dor, eu estou sofrendo. E o que ela vai fazer por você é tentar correr para aplacar essa dor. Quando ela quiser te ouvir, quando ela já não perceber que ela não é capaz de resolver isso ou de que isso é só um drama na sua vida, né? Porque ela pode ter esse julgamento. De repente, a sua dor é uma dor genuína, mas a forma como você comunica acaba remetendo a ideia ao outro de que isso é só um drama, que você só está querendo chamar atenção. E ele pega e deixa a bola cair, né? Você joga a bola e ele, opa, eu não quero isso. Né? Vai atrapalhar meu dia, vai gastar meu tempo, vai gastar minhas emoções. Eu não vou pegar esse negócio, não. Ou ele vai ter tanta vontade de te ajudar que ele não vai ouvir o que de fato vai resolver o seu problema. Porque o límbico dele, né, luta ou corre, né, luta ou foge, vai dizer, eu tenho que lutar e eu tenho que ajudar essa pessoa a se restabelecer. Percebe isso? Entendeu o que é o reclamar? E o pior, porque a gente só falou do clamar. Isso tudo que está acontecendo é só, né, quando a gente fala de forma científica, né, neurocientífica, é só a sua comunicação da clamação. Sabe o que acontece depois? Você reclama, você põe dois pesos, né? Tem dois pesos em cima de tudo isso. Percebe por que você se torna uma pessoa pesada e as pessoas começam a querer se afastar de você? Por causa disso, tá? Como é que você resolve essa história? Existe um podcast e um vídeo meu, se não me engano, que se chama Brigando Como Resolver essa história, né? Que é uma técnica de como você organizar a sua cabeça
para você parar com as brigas e de fato conversar e colocar ponto a ponto o que você tem de necessidade de solução. Para você comunicar com seu marido, com a sua esposa de forma diferente aquilo que poderia virar uma grande briga. Aqui a técnica é muito parecida com aquela de lá. Inclusive, na verdade ela não é parecida, ela é complementar. Então eu acredito que seria ideal para que isso ficasse redondinho, fechadinho, você ir lá naquele podcast ou assistir o vídeo sobre esse tema que tem a técnica lá, você primeiro fazer aquela técnica da briga, porque naquela técnica da briga você consegue enxergar quais são os seus pontos de inabilidade. Depois que você tiver esses pontos de inabilidade, você pode trabalhar a reclamação. E aí, depois de trabalhar a reclamação, você pode trabalhar a melhor comunicação. Hoje, nesse vídeo, eu vou trabalhar a reclamação, tá? Então, você já tem lá disponível o Brigando para você descobrir esses pontos que, na verdade, são necessidade. E o que é isso da necessidade? Só para você já entender aqui um pouquinho. A gente briga, a gente clama, a gente reclama porque a gente tem uma necessidade não atendida. E aí a gente precisa saber por que é que essa necessidade não foi atendida primeiramente por nós, porque a gente pode atender as nossas próprias necessidades, somos autorresponsáveis, nós temos que fazer com que as nossas necessidades sejam atendidas, tá? Por que elas não foram atendidas por nós? Ou por que elas não foram atendidas pelo círculo menor, ou por que o círculo menor são as pessoas que nos rodeiam, né, com frequência, marido, esposa, filhos, pais, alguma pessoa mais próxima, pelo círculo maior, que é o nosso círculo social, amigos, né, ou pelo ambiente. E aí ambiente entra, por exemplo, coisas que você realmente não controla, como burocracia, como o tempo, como um acidente, enfim, que você não controla, tá? Então, isso são as necessidades. O que você vai fazer agora? Depois que você já resolveu o seu problema lá da história da briga, que você não vai entender que você, mas eu não brigo, Carlos, eu só reclamo. Não, faça o exercício da briga, porque você vai ter clareza sobre uma série de outras questões, tá? Que vão fazer diferença se você fizer o exercício aqui depois de ter feito aquele. Você vai então pegar papel e caneta e você vai anotar então agora essas necessidades não atendidas. Você vai anotar como você reclama sobre essas necessidades, qual é o seu choramingo sobre essas necessidades, tá? Você vai dizer depois qual é o seu pedido real, porque na verdade você já entendeu que quando você está clamando e reclamando, você está fazendo pedido de forma equivocada. O que de fato você queria ter pedido nessa história? Que você atrapalhou tudo, fazendo com que a pessoa acionasse a parte límbica do cérebro dela e dissesse, opa, deixa eu correr dele, ou deixa eu salvá-lo, né? E não teve o pedido atendido. Pedido. Depois que você fizer o pedido, você vai se responder por que esse pedido é importante para você. Responda. Depois você vai responder por que aquele choramingo aconteceu. Depois você vai se responder se esse choramingo ajuda ou atrapalha a que o seu pedido real seja atendido. Você vai perceber que 90% das vezes o seu choramingo só atrapalha. A não ser que você seja uma pessoa que acostumou o seu esposo ou a sua esposa a agir de forma manipulada, né? Igual criança mimada que grita tanto que o pai e a mãe enche o saco, pega e dá o picolé, por exemplo, né? E aí isso é, na verdade, um sinal muito perigoso de um relacionamento muito infantilizado e que tem outros desdobramentos, tá? Mas se você não é desse tipo, você vai começar a entender lá o porquê do seu choramingo, se ele te atrapalha ou se ele te ajuda, de fato, a conquistar o seu pedido, que era o que você de fato queria.
né? E aí 90% das vezes você vai perceber que não ajuda em nada, ele piora, ele atrapalha às vezes e muito, ele adia muito isso, porque a outra pessoa fica muito desgastada de ter que te ouvir fazendo aquele choramingo. Aí quando você quer de novo falar com ela fala, ai, pelo amor de Deus, lá vem de novo reclamando, ai, não quero ouvir não quero mais falar sobre esse assunto, ela te bloqueia, tá? Depois que você então descobrir isso e você se conscientizar de que te atrapalha mais do que te ajuda, o que eu vou fazer, né? A outra coluna é o que eu vou fazer para nunca mais eu puxar esse assunto do choramingo e eu sempre fazer o meu pedido, tá? Aí, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar uma pulseirinha na minha mão, se é uma coisa que é recorrente, sabe? Que toda hora acontece na sua vida. Se não é, às vezes, isso aí fica no inconsciente. Você bota, o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar da última vez que eu choraminguei, reclamei e a pessoa ficou com raiva de mim. Eu não quero mais viver isso. Percebe? Coloca lá o que você vai fazer. Depois do que você vai fazer, então, para que você não choramingue, é o que você vai fazer para fazer o seu pedido adequado. Que agora você já sabe qual era o pedido que você queria mesmo. Como será esse pedido? Aí você vai escrever, como é que eu vou me comunicar da forma adequada com o meu pedido correto, do que eu quero de verdade, tá? E depois, que é por último, para que eu necessito desse pedido ser atendido, que esse pedido seja atendido? Para quê? Qual é o objetivo? Tem fundamento? Porque às vezes você vai perceber que o seu pedido realmente era só um capricho, era só um mimo, ou era só uma birra de querer que a coisa fosse do seu jeito. Se não for nada disso, aliás, se for alguma coisa disso, nesse sentido, é você se perguntar, isso vale a pena? A longo prazo, eu fazer esse tipo de pedido vale a pena para o meu relacionamento? Será que isso não vai desgastar o meu relacionamento tanto quanto eu reclamava? Porque esse tipo de pedido também é um pedido que ele está fora do âmbito da maturidade, ele é um pedido infantilizado, né? Existem outras formas de você pedir outras coisas, né? Você pode gastar o seu pedido com outras coisas. Por que pedir que a pessoa se comporte do jeito X, Y, né? Então você vai analisar tudo isso. Agora, se o seu pedido é real, concreto, tem realmente um objetivo, você vê que esse para quê vai levar a sua família, você ou a sua esposa, o seu esposo para um outro patamar, e é importante para vocês para uma evolução da família ou para uma proteção do ambiente familiar, aí beleza, ok. Percebeu? Entendeu o exercício? Você aí que se enquadrou e falou, nossa, eu também pareço com ele. Faça o exercício, vai fazer muito bem para a comunicação do seu relacionamento, porque se comunicar bem no relacionamento, no seu casamento, faz com que ele tenha cada vez mais força, mais união e durabilidade, tá bom? Que o seu casamento seja assim para sempre e pleno. Um grande abraço. Tchau, tchau.